Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma das maiores vozes do Brasil. Ele é apresentador, locutor, jornalista também. Vou conversar com Antônio Viviani. Viviani, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui no Sabavlog e no canal Solano. É um prazer imenso entrevistar você. Solano, seu canal é um sucesso. O Sabablog já entrevistou tantas personalidades. Eu me sinto lisonjeado de ter sido convidado por você para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado, antes de mais nada. Um prazer estar com você e com aqueles que acompanham o seu trabalho. Por nada, eu fico lisonjeado em saber disso. Vamos lá. Com que idade você percebeu que sua vocação e o seu emprego tinham de ser de locutor? Isso foi aos 14 anos. Antes mesmo, eu já tinha muita facilidade de leitura na escola primária, fui orador da quarta série, depois, com 14, eu já estava na oitava série, e aí já havia sido escolhido para ser o orador da turma, quando então um professor que nos dava aula de eletrônica resolveu fazer um transmissor e um receptor. E, logicamente, que a turma toda falou, bom, quem vai falar no microfone? E quando eu falei pela primeira vez, todo mundo saiu, né, daquele barracão onde a gente fazia essas experiências e foi para a quadra ao lado, a quadra onde a gente fazia a nossa educação física. Eu abri o microfone, falei e ouvi o pessoal gritando lá fora, né? Naquela época não era galera ainda. Mas, né, contando nos dias de hoje, a galera vibrou lá fora. Certo. E aí aquilo me entusiasmou muito. Eu saí de lá, fui para casa, perguntei ao meu pai onde ficavam as rádios de Poços, fui bater na porta de uma, de outra, e na primeira que eu bati, me indicaram que havia uma freirinha que fazia um programa aos sábados também. Sempre da 1h30 da tarde ou das 2h30 às 3. Né? Da 1h30 às 2 ou das 2h30 às 3, eu não me lembro exatamente. E o programa chamava exatamente isso, Meia Hora com Você. Ela pedia para eu ler alguns textos, né? E depois ela dissertava sobre aquele assunto, né? Era tipo uma interpretação daquele assunto que eu havia lido. E foi muito legal, foi muito bom, porque eu fiquei alguns meses e, ao final do ano, em dezembro de 74, o gerente da rádio ouviu e me contratou. Que bacana! E nessa época que você percebeu a sua vocação, quais eram os programas de rádio e TV que marcaram essa época da sua vida, quando você descobriu que queria isso? Eu tenho que me reportar ao anterior a isso, né? Porque desde que eu cheguei da maternidade, a mamãe ligou o rádio do lado do bebê, porque ela ficava indignada de ir na casa das amigas. E quando chegava para fazer a visita para aquela amiga que tinha tido um bebê, todo mundo, silêncio. Ela falou, na minha casa não vai ser assim. Eu cheguei da maternidade, ela ligou o rádio. Então eu fui acostumado ao rádio desde que cheguei, 3 dias depois do parto, em casa. Entendi. E aí, assim, eu me lembro exatamente que, né, teve uma época que a gente morou com a minha avó materna, a avó Maria, ela ouvia muito as rádios do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional. Depois, eu lembro que um programa de sucesso era o Balança Mas Não Cai, que depois veio a ser sucesso na televisão também. Tinha o Primo Pobre e o Primo Rico. Os quadros eram os mesmos que as pessoas conheceram depois na televisão. E tinha os programas de banda. Nossa, tinha tanta coisa, rapaz. A gente ouvia as rádios do Rio de Janeiro em ondas curtas, né? Aí, quando eu visitei a casa de uma tia, ela estava no fogão de lenha e o locutor da rádio era amigo do meu primo, o Eduardo Paiva. E ele falava com ela de uma forma tão bacana, parecia que ele estava ali vendo. Ô, dona Dulce, estou vendo a senhora aí no fogão de lenha, fazendo aquele feijãozinho que eu gosto tanto. Eu comecei a falar, mas como é que pode isso, né? Não estou vendo ninguém, estou vendo aquela voz sair daquele aparelho ali. Eu fiquei encafifado com aquilo, né?
E ela respondia para ele: Eduardo, estou aqui, né, cozinhando a comidinha que você gosta. Eu falei: mas que coisa impressionante, rapaz. Depois disso, eu via meu avô ouvindo um radinho de pilha. E eu cheguei para ele e falei: vovô, eu queria também um radinho. Ah, não teve dúvida. Ele deu aquele para mim e comprou outro para ele. Um radinho muito pequenininho e que tinha uma capa de couro, sabe? E aí a gente, né, tinha o botãozinho de ligar, o botãozinho de sintonia, tinha ondas curtas. Eu comecei a curtir rádios, às vezes em outras línguas e tal. E isso tudo na infância, né? Sim. E eu comecei a curtir as rádios de São Paulo. Nossa, aí meus amigos também na juventude, a gente curtia muito, principalmente as rádios jovens, que eram a Difusora de São Paulo e a Mundial do Rio de Janeiro, que à noite pegavam maravilhosamente bem lá em Poços de Caldas, pelas ondas médias mesmo. E durante o dia a gente descobriu que a Excelsior de São Paulo, que também era uma rádio que a gente curtia demais, tinha ondas curtas. Então eu já era acostumado com o rádio. Então esses eram os meus ídolos. Mas em 1972, 73, 74, tinha um cara espetacular que apresentava um programa na Bandeirantes chamado O Poder da Mensagem, Hélio Ribeiro. E a equipe do Hélio Ribeiro, além dele apresentar esse programa, ele comandava uma equipe com Humberto Massal, Ferreira Martins, Marcos Baby Durães. Nossa, mas tinha um timaço na Bandeirantes que era impossível você não ouvir, né? Não gostar de ouvir aquilo. Então eu era apaixonado pelo rádio como um ouvinte. E quando eu resolvi fazer, tudo isso fazia parte de mim. Agora, um grande ídolo meu é o cara que já tinha participado da Bandeirantes e saiu para ir embora para os Estados Unidos. Esse homem é o meu ídolo até hoje, chamava-se Ramos Calheilia. Ele foi contratado pelo Walt Disney para narrar os vídeos de Walt Disney, os filmes, né? Os desenhos, os trailers, tanto em inglês quanto em português. E muito mais tarde ele voltou ao Brasil e eu tive o prazer de conhecê-lo. Bacana. Que bacana. Bacana mesmo. Você já falou como começou, né, a sua carreira na rádio. E quando você começou, naquela época, Viviane, era necessário ter, como nos dias de hoje, o registro do DRT para exercer a profissão? Não, isso se deu em 1978. E como eu comecei em 1974, eu fui registrado em 74, já como locutor. Em 78, eu eu já era radialista, né? Quem já exercia a profissão já pegou o DRT. Então, mas nessa época eu já estava em São Paulo, inclusive. Entendi. E quais rádios e redes de televisão você trabalhou até o presente momento? E tem alguma história de bastidor interessante para contar para a gente? Tem desde a primeira rádio, a Difusora de Poços de Caldas, onde eu era um moleque, como eu disse, de 14 anos, e nunca estudei francês na vida. E a primeira vez que apareceu uma palavra lá, eu acho que era com a Maria Bethânia, ela cantou, ela fez um mix de músicas, e isso em francês tem um nome, mas estava escrito lá na minha listinha de músicas, eu mandei bala. Ouvimos um potpourri com Maria Bethânia, em vez de pot-pourri, né? Aí eu saí, o gerente falou: pô, meu filho, vem cá, isso aí é uma palavra francesa, não é inglês. Potpourri não existe. Essa foi a minha primeira gafe em rádio. Depois de lá eu fui para a Cultura de Poços de Caldas, e da Cultura eu vim para São Paulo, começando primeiro na Rádio Tupi, em 1978. Dia 15 de março de 78, eu estreiei no grande jornal Falado Tupi, uma criação do Corifeu de Azevedo Marques, que foi um sucesso extraordinário no radiojornalismo do Brasil. E meus companheiros eram Antônio Leite, Antônio Casale e Antônio Leão Santos. Chegou mais um Antônio, éramos 4 Antônios apresentando o grande jornal Falado Tupi.
Fiquei meses na Tupi e depois fui para a rádio, da qual eu era fã, a Difusora de São Paulo. E lá estourei, foi um sucesso, foi muito legal. Pode falar. O Antônio Casale e esses outros que você falou eram da Tupi. Quando a Tupi acabou, vocês foram para o SBT, não? Então, veja bem, exatamente, mas nós já éramos da rádio, né, Tupi, e talvez o Casale já apresentasse noticiário na televisão também. Não me lembro exatamente se ele apresentou. Mas foi em 1980 eu saí da Difusora, porque eu estava na Difusora e na Rádio Manchete FM, e fomos para Excelsior, eu e o Carlos Henrique Correia, o Cacá. Nessa época, no final do ano de 80, eu comecei a gravar chamadas para TVS Canal 11 Rio de Janeiro. Não tinha ainda SBT, não tinha TVS. Aí, em 81, quando o Silvio Santos ganhou parte da Tupi, que faliu, né? Aí parte foi para ele, parte para o Adolfo Bloch, onde surgiu a TV Manchete também. Aí inaugurou-se a TVS Canal 4 de São Paulo. E eu já estava lá. Eu não fui porque eu era ex-funcionário, porque quando o Silvio ganhou, ele era obrigado a assumir os funcionários da TV Tupi. Então o Casale foi nessa leva, porque ele era funcionário da Tupi. Eu já estava, então seria uma redundância ele me contratar novamente, porque eu já fazia parte do time. E lá nós apresentamos noticiários, o Casale apresentava o Noticentro, junto com o Lívio Carneiro, que veio também da Tupi, com o Elal, Jorge Elal, com o Gilberto Ribeiro, e eu fazia um noticiário que era de hora em hora. Eu e o Fausto Rocha, que também era oriundo da Tupi. E assim por diante, então a gente estava lá. Eu deixei depois de fazer chamadas e fiquei só no noticiário, aí depois comecei a apresentar programas também, apresentei a sessão premiada, mas isso tudo era TVS. SBT só surgiu muito tempo depois, quando ele conseguiu consolidar a rede, né? Sim. Quando ele inaugurou, além do Rio de Janeiro, ele foi inaugurando outras capitais do Brasil que faziam parte daquela fatia que ele pegou da Tupi que faliu. Tá certo, então. Quantas peças publicitárias você já gravou? E como são os bastidores de uma gravação? Elas são demoradas ou elas são rápidas? Depende. Eu acho que eu já perdi conta quantas peças publicitárias eu gravei. Eu acho que milhares. Milhares, porque eu comecei a gravar peça publicitária também no ano que eu cheguei em São Paulo, em 1978. Agora, com relação ao tempo que demanda você gravar, depende da sua experiência. Logicamente que, no princípio, eu era muito mais dirigido, porque as pessoas pediam assim, né? Não, fala mais assado. E assim eu fui adquirindo a experiência, porque fazer locução publicitária é totalmente diferente de fazer locução para rádio ou televisão. Então, é uma outra pegada. Então, você vai adquirindo experiência, depende do diretor, depende de quem, de você atingir aquilo que o criativo imaginou quando criou a peça. Então, antigamente era muito mais legal, porque o criativo ficava na agência e tinha um meio de campo entre a agência e a produtora, tanto de filme quanto de som. Era um cargo chamado RTV, que era ocupado por pessoas altamente capacitadas que pegavam exatamente o briefing que o criativo queria e iam até o estúdio acompanhar as gravações. Então, ficava fácil de você fazer uma coisa e não voltar. Ah, o criativo não gostou. Porque era uma junção bem legal que existia. Hoje em dia, é muito difícil um RTV ir até a produtora ou mesmo acompanhar uma gravação. Ele brifa, o criativo brifa, ele brifa à distância.
o produtor, ou da produtora de som, ou da produtora de imagem, e esse produtor passa para você o que se espera daquela locução. Então, muitas vezes é difícil até, porque às vezes nem vem uma recomendação. Aí eu tive a oportunidade de criar vozes durante a minha carreira, de fazer de uma forma diferente e que acabou se tornando sucesso, né? Depois eu conto algumas peças onde eu usei essa minha artimanha. Tudo bem. Vamos lá. No ramo da locução, além da voz, também tem-se uso da tecnologia. Quais foram as principais mudanças de quando começou até o presente momento? Há muitas mudanças, né? Porque você veja bem, tudo era mono antigamente. Aí passamos para o estéreo. Os comerciais chegavam em acetato, né? Que eram discos cortados, muitas vezes numa máquina que, sabe, de fabricar o disco mesmo, de você passar fonograficamente né, aquele som para um disco. E as fitas, né, os gravadores eram primeiro mono, depois estéreo, depois veio o 4 pistas, e depois o 16 canais, o 24 canais, e assim por diante. E, finalmente, nós chegamos ao computador, né, que hoje substitui tudo isso. Sim. Mas no rádio, fora isso tudo que eu falei, as fitas foram evoluindo também, de forma que, primeiramente, saiu do acetato e foi para uma coisa chamada cartucho. Depois do cartucho veio, se não me engano, o MD. Depois do MD veio, sei lá, talvez o computador, eu não me lembro exatamente a sequência, mas teve uma evolução muito grande em termos tecnológicos, tanto no rádio, quanto na publicidade, quanto na indústria fonográfica como um todo. Certo. Vamos lá. Qual trabalho você mais gostou de fazer e faria novamente de tão marcante que foi? Eu creio que foi esse que todos se recordam, até você deve se recordar, porque eu gravei em 1983. Eu tinha 22 ou 23 anos. Eu anos. Não tinha nascido. Exatamente. Não, mas o comercial ficou muitos anos no ar. Por isso é que eu digo que ele marcou a vida de muita gente. Então, deve ter sido em janeiro, eu devia ter uns 22 anos, porque eu só faço aniversário em fevereiro, porque ele é especificamente para a volta às aulas. Então, alguém bolou. Bom, vamos gravar Aquarela, do Toquinho, com uma menininha cantando. E aí vinha aquele jingle maravilhoso, né? E eu assinava. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ah, sim. Então, muita gente, né? Porque isso ficou anos no ar. Sim. Depois a gente renovou, depois veio também uma outra música do Toquinho, O Caderno, que também nós fizemos, uma locução para Faber-Castell. Então, isso marcou demais, marcou gerações. E eu, quando falo isso, a pessoa, por mais nova que seja, se lembra, né? Entendi. Não, agora não, né? A molecada eu acho que nunca mais ouviu falar sobre isso. Mas quem tem 30 anos, sabe, 20 e poucos anos, ainda consegue se lembrar de quando as aulas iriam começar, a Faber-Castell enchia os comerciais da televisão com esse jingle e a molecada caía em cima dos pais para comprar os lápis e os produtos da Faber-Castell. Tá certo. Legal. Agora eu lembrei. E agora o contrário. Qual trabalho você jamais faria e o porquê? Eu acho que eu não faço campanhas políticas para quem eu não me identifico. Né? É isso. Não faço campanhas políticas para quem eu não me identifico, segundo a minha visão política da coisa. Então, isso eu não faria. Mas já chegou a fazer campanha política?
várias campanhas políticas. Já fiz para candidatos nos quais eu acreditava, mas prefiro não citar nenhum, porque depois a gente se arrepende até daqueles que você acreditava. Tá certo. Então, é preferível ficar, digamos, no anonimato, o nome dos candidatos, Tá digamos bom, assim. então. Tá certo. Agora, antigamente, na década de 80, comecinho da década de 90, eram os locutores que apresentavam os principais telejornais das emissoras de TV. E com o tempo foram trocados por jornalistas que passaram a ser editor-chefe dos telejornais em questão. Em algum momento, na sua opinião, isso desprestigiou os locutores? Digamos assim, eles agiram, inclusive, diante da lei, que prevê que somente jornalistas deveriam apresentar noticiários na televisão. Aí você pega, só que as pessoas, por força de lei também, antes da profissão de jornalismo ser regulamentada, quem já fazia também se tornou jornalista. Então, é uma coisa que, por exemplo, o William Bonner é um locutor, além de jornalista. Antes de mais nada, ele era um locutor. Sim. Ele fez a faculdade de jornalismo, mas ele começou, ele gravava comigo em algumas coisas que a gente fazia. Então, ele acabou substituindo, né, e está aí até hoje, substituindo aqueles que só eram do ramo da locução. Sérgio Chapelin, digamos, Cid Moreira, fantástico, né? Narrando os noticiários do Jornal Nacional. E nós temos o caso do Celso também, né? O Celso que até hoje apresenta na Record. Sim, Celso Freitas. O Jornal da Record, Celso Freitas. Então, é assim, né? Tem alguns que permaneceram, mas geralmente agora eles têm essa pegada, tem que ir atrás de jornalista para apresentar Se bem o que hoje, telejornal. se bem que hoje você não precisa ser jornalista para apresentar, né? Teve uma lei alguns anos atrás Sim. que não precisa. Reverteram essa lei, mas eu acho que por questão até de interpretar as notícias, hoje em dia eles estão procurando mais pessoas que comentem, ou seja, que sejam mais âncoras do que simplesmente um leitor de notícias, eles dão preferência aos jornalistas. Mas não é um desprestígio ao locutor, não. Tem locutor capaz de comentar também. Tem locutor capaz. Tá certo. Você está atualmente como voz padrão da CNN Brasil. Como é que foi o convite para você trabalhar lá e como é que está sendo essa experiência? Como eu te disse, comecei fazendo chamadas para a televisão em 1980, né, para a TVS Canal 11, Rio de Janeiro. Depois daquilo, eu fiz chamadas para a ESPN. Nós começamos lá em 1992 e eu só saí de lá em 2015. Eu fiquei 21 anos na ESPN. Após isso, eu passei pela Fox, nos canais Fox Premium, e fiquei um ano sem fazer nada de televisão entre 2019 e 2020. Quando veio o convite da CNN, eu me senti altamente prestigiado de ter minha voz novamente identificando uma marca, né? Porque a voz padrão identifica a marca. Então, você liga, você ouve o tom de voz, já sabe de que produto aquela voz está falando. Então, eu me senti altamente prestigiado e estou muito feliz de estar no canal lá ainda. Tá certo. E nenhum desses canais que você passou como voz padrão tinha um contrato de exclusividade dizendo que você não poderia fazer trabalhos para outras empresas, né? Não, existe algumas exclusividades, né? Por exemplo, eu não posso gravar chamadas para outro canal de televisão, por exemplo.
É, mas agora, com relação a comerciais, essas coisas, aí você estabelece, né? Você estabelece em contrato o que você pode gravar e o que você não pode gravar. Aí fica mais fácil. Aí basta cumprir, né? Tá Uma certo, parte e outra e dá tudo certo. tudo certo. Ser locutor tem o lado negativo? Eu não conheço, eu adoro o que eu faço. Mas talvez muitas pessoas não tenham, digamos, a devida tenacidade de persistir, de se aprimorar. Então, isso não acontece somente com um locutor. Acontece em qualquer profissão. Se você não se empenha em se tornar o melhor a cada dia, você vai parar no meio do caminho e vai se decepcionar. Então, isso seria um fator de frustração. Mas eu não conhecia esse lado, porque eu sempre fui atrás com determinação, né, em busca de melhorar a cada dia, e assim a gente alcança o sucesso. Tá certo. Agora fiquei curioso para saber quais foram os comerciais que você fez vozes diferentes. Então, eu posso começar citando aqueles que nos acompanhavam quando o Ayrton Senna corria. Eu fui gravar com um grande amigo, Luiz Roberto, na Norte Magnético, e era um comercial para um salgadinho, né? Tinha uma chita, que era feita pelo Tata Guarnieri, um desenho animado, ele dublava aquela chita, porque era o comercial dos salgadinhos Cheetos. Então, o Luiz queria que eu fizesse uma locução diferente ao final. Sim. Falou, não, tem que ser um negócio assim, tem que ser... E eu cheguei, Cheetos, o queijo que detona. Ele falou, não, não é isso. E ele tinha uma voz assim, sabe? Pô, Viviane, não é isso que eu quero, bicho. Você precisa buscar. Ô, Serginho, vai lá na cozinha e traz uma panela e leva para dentro do estúdio pro Viviane. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer com uma panela? Ele falou, Viviane, fala dentro da panela aí, fala perto do microfone para ver como é que fica. E eu, Cheetos, o queijo que detona. Pô, isso aí abafou tudo, larga essa panela, vamos fazer outra coisa. E eu fui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. Na 20ª ou 30ª, ele falou, pô, Viviane, faz um negócio legal aí, bicho. Eu falei, pô, eu vou fazer a voz do Luiz. Serginho, grava aí. Cheetos, o queijo que detona. Ele falou, pô, bicho, é isso aí. Oh, legal. Rapaz, ficou sensacional. E foi uma voz caricata que eu inventei ali na hora, baseado no cara que estava falando aqui no meu ouvido. E assim por diante. Eu criei vozes para a Skol Beats, né? Eu criei uma voz diferenciada. A Skol traz os maiores eventos para você. Skol Beats, né? E assim por diante. E a que marcou maravilhosamente foi o Top 5 da TV brasileira, no CQC, né? Essa marcou bastante. Mas ela era parecida com um comercial que eu gravei por Trident. Trident apresenta Trident White, né? Uma coisa mais assim, mais empolada. E assim por diante, eu fui criando vozes. Uma vez eu gravei com uma locução antiga também, eu cantava um jingle dos biscoitos São Luís Nestlé. Sorria, meu bem, sorria! E eu mesmo vinha por cima do jingle e falei, a Nestlé apresenta para você um mundo de delícias. Tem redondo, tem quadrado, tem doce, tem salgado. Biscoitos Nestlé. Mordeu, sorriu. Um locutor da década de 40. Eu gosto de brincar com a voz. Né? Eu tenho uma versatilidade. Então, saem umas coisas bacanas aí que acabam fazendo com que o produto realmente seja bem visto pelos consumidores. Né? A propaganda nada mais é do que isso, de vender aquilo que está ali. Então, se deu certo, eu fico feliz. Então você também sabe cantar, então. Eu canto, já cantei jingles, sabe? Tudo na brincadeira, sempre fazendo
umas brincadeiras, imitando, ou até... Imitando, eu não sei imitar ninguém, mas fazendo uma mescla de Valdir Soriano com, digamos, como é que chamava aquele rapaz? Eu não sou o cachorro, Valdir Soriano. Então, com Calbi Peixoto, um negócio assim, né? O Nelson Gonçalves, eu gravei quando do lançamento dos amortecedores COFAP com o cachorrinho. Eu gravei um jingle que era assim: aguento solavancos, tantos trancos e os buracos do caminho, sou o que você sempre quis. Aguento, eu subo e desço um morro, levo vida de cachorro, só pra ver você feliz. Eu sou o cachorro, sim, podes confiar em mim. E é tudo na gozação, na brincadeira, mas é bom porque os maestros ficavam impressionados, que muitas vezes eu matava de primeira, sabe? Na gozação, na brincadeira, muita coisa bacana eu consegui fazer. Tem outros por aí, mas eu acho que eu nem lembro quais são, e também não lembraria como para fazer aqui, né? Mas o pessoal acha por aí. Tem muita coisa bacana que eu já fiz na publicidade. É muito bom. É muito bom você ter uma versatilidade e poder atender aquilo que o criativo imaginou na hora que ele, né, bolou aquela peça. Tá certo. Tem algum desejo, algum sonho que você ainda não realizou nesses anos de carreira? Olha, meu desejo é sempre falar, é passar mensagens. Quando isso deixou de acontecer por eu não estar mais no rádio, porque o rádio é minha paixão, então eu criei alguns podcasts, né? Um deles já ganhou até o prêmio APCA como melhor produção para rádio, o podcast Voz Off, entrevista às grandes vozes do rádio, da televisão, do cinema, do teatro. E tem aí, basta nos agregadores de podcast, né, Spotify ou da Apple ou qualquer outro, que você digita lá Voz Off e acha todos os episódios. Temos mais de 50, com muitos locutores bacanas, atores e tudo mais. E depois, como eu digo, passar uma mensagem, passar uma coisa que ajude, uma coisa que seja positiva. Eu criei o podcast Texto Sentido, né? Bolei esse nome e aí eu interpretei textos diversos que sempre levam a pessoa a refletir, a buscar alguma coisa de melhor dentro de si. Então esse está no YouTube também e também nos agregadores de podcast. Tá certo. Então eu vou criando coisas. Hoje mesmo eu bolei uma outra coisa junto com o Lélio Márcio. Vamos ver se dá certo. Então, o que falta, eu vou atrás. Eu disse para você, tenacidade é o que importa. Tá certo. E qual que é o recado, então, que você deixa para quem quer ser um locutor de sucesso assim como você? Bom, eu vou me tornar repetitivo. Tem que amar o que faz. Não só como locutor. Se você quer ser um engenheiro bom, ou o que quer que seja, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E aí fica tranquilo, você vai conseguir, tentando, né, melhorar, estudando, ouvindo. Para ser locutor, você tem que ter um bom ouvido. Não adianta você achar que, eu tenho uma bonita voz. Você tem que ouvir exemplos, ir lá no passado, buscar como se fazia. Não basta se basear no que só hoje está no ar, né? Então, é uma questão de estudo, de dedicação, para se tornar um profissional excelente, né? Porque a gente sempre busca a excelência em qualquer área, para o locutor também. Tá certo, então. Antônio Viviani, foi um prazer entrevistar você, foi melhor do que eu imaginava, eu me diverti, eu viajei um pouco no tempo, imaginei os tempos áureos do rádio e da TV. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu aqui agradeço, Solano. Novamente, um grande prazer
estar com aqueles que acompanham o seu trabalho aí, que é magnífico. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à sua disposição. Me achem nas redes sociais. No Instagram é @antônio.viviani, com I. E tem a página do Facebook, que é Antônio Viviani Locutor. Tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Até a próxima e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Sabavlog. Tchau, pessoal.